Hoje iremos comentar 10 questões de direito do processo penal. Questão 1. Em meados de 2025, às 8 horas da manhã, policiais militares foram acionados a fim de cumprir mandado de prisão existente contra Rodrigo, por motivo de condenação definitivo por crime de furto, razão pela qual se deslocaram até sua residência. No trajeto para o endereço onde seria cumprido o mandado, o denunciado foi visto no interior de um automóvel em via pública, sendo ali detido. Em seguida, os policiais seguiram com a denúncia, com o denunciado, até o local da sua residência, onde, após buscas realizadas, encontraram quantidades expressivas de droga, de lá saindo por volta das 11 da manhã. Por tal motivo, foi o denunciado detido em flagrante delito e posteriormente condenado com base nessas provas por tráfico de drogas. Nessa situação, segundo o recente julgador STJ, de acordo com o STJ, fixou o horário de 5 horas da manhã até as 21 horas. Mas por que aqui a busca e a apreensão se tornou ilegal? Porque assim, eles estavam somente com o quê? Com mandado de prisão. De acordo com o STJ, recente julgado dele, se você estiver com o mandado de prisão e posterior fazer a busca de apreensão na casa do indivíduo sem o mandado, esta se torna ilegal. Então, vamos buscar isso nas alternativas. Havia justa causa para a abordagem de Rodrigo, sim, via pública, para o cumprimento do mandado de prisão em aberto, mas o posterior ingresso no domicílio do acusado se deu de forma inconstitucional, em razão do horário do ingresso. Não, já vimos que não foi por conta do horário, mas sim porque eles não tinham o mandado de busca e de apreensão. A parte policial foi inconstitucional, tendo em vista o horário em que não foi por conta do horário. C. Havia justa causa tanto para a abordagem de Rodrigo em via pública, para o cumprimento do mandado de prisão em aberto, quanto para o posterior ingresso. Não. O nosso enunciado da questão não falou isso, só falou que ele tinha o quê? O mandado de prisão contra Rodrigo. D. O próprio cumprimento do mandado de prisão de Rodrigo foi ilegal e vexatório, devendo os policiais guardarem sua chegada em residência. Em decorrência lógica, a entrada em sua residência também é ilegal. Não, nada a ver. É, portanto, nosso gabarito. Havia justa causa para a abordagem de Rodrigo em via pública para o cumprimento do mandado de prisão em aberto, mas o posterior ingresso no domicílio do acusado se deu em nítido desvio de finalidade. Eis que, ausente a situação de flagrância visível ou fundadas razões prévias à existência do crime no imóvel, sendo tais provas ilícitas, Rodrigo deve ser absolvido pelo delito de tráfico de drogas. Esse foi o recém-julgado do STJ. Iremos ver o comentário agora da questão. Como falamos, gabarito letra E, o STJ entende que o caso da prova é ilícita por desvio de finalidade. É ilícita a prova colhida em caso de desvio de finalidade após o ingresso em domicílio, seja no cumprimento de mandado de prisão ou de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário, sendo na hipótese de ingresso sem prévia autorização judicial, como ocorreu em situação de flagrância de delito. O agente responsável pela diligência deve sempre se ater aos limites do escopo vinculado à justa causa. E assim, iremos para a segunda questão. Mauro foi denunciado e processado perante uma das varas criminais de Salvador por ter supostamente praticado o crime de roubo circunstanciado por concurso de agente. Preso em flagrante, assim permaneceu durante todo o processo, mesmo após inúmeros pedidos de defesa devidamente contrariados pelo Ministério Público. Instrução realizada sem percalço e em menos de 2 meses, o ato contínuo em alegações finais, o Ministério Público do Estado da Bahia
requerer a condenação de Mauro. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação de Mauro. Silenciado sobre a continuação ou não de sua prisão, a defesa, por sua vez, solicitou a absolvição ou ainda a possibilidade do apelo em liberdade. Neste caso, o juiz, caso convencido da procedência da ação para condenação em regime fechado e do risco concreto à soltura do réu, deve. Aqui vamos fazer um breve resumo de prisão preventiva. Prisão, prisão preventiva. Nós sabemos que a prisão preventiva, ela não pode se dar de ofício. Ela tem que ter o requerimento do Ministério Público e a representação da autoridade policial. Então, não pode de ofício, né? 2. Mas, se a prisão for ilegal, o juiz pode de ofício converter a prisão preventiva em relaxamento da prisão? Sim, de ofício, assim ele pode. Ele pode sim fazer isso de ofício. 2. Só existe a prisão preventiva em 4 casos, sendo elas: crime doloso, com penas máxima superior a 4 anos. Segundo requisito, segundo requisito é reincidente em crime doloso. Terceira alternativa, violência doméstica familiar. E quarta e última, dúvidas sobre a identidade civil. Nós sabemos também que a prisão preventiva, ela não tem um prazo fixo. Ela não tem prazo fixo. Se você pesquisar em qualquer artigo do CPP, não existe. Nós sabemos que a prisão preventiva, ela só tem apenas uma revisão de 90 dias. Assim, voltaremos para a questão. Aguardar os 90 dias previstos em lei para que realize a revisão da prisão preventiva e somente aí sentenciar. Não. Colocar Mauro em liberdade diante de não manifestação do Ministério Público e da impossibilidade de manutenção de prisão preventiva de ofício, obedecendo o sistema acusatório. Aqui é um entendimento, salvo engano, do STJ, que ele fala que a não manifestação do Ministério Público não torna a prisão preventiva ilegal. Então, é o que nós temos que buscar na questão. C. Manter Mauro preso preventivamente, eis que a ausência de manifestação do Ministério Público em alegações finais não impede o juiz de manter fundamentalmente a prisão cautelar. Então, o gabarito é letra C. D. Abrir nova vista ao Ministério Público para que realize sua opinião pelo decreto. Não. E. Ignorar o pleito de defesa e omissão do Ministério Público, eis que não é obrigado legalmente. Não. E iremos agora para o comentário do nosso gabarito. C.
STJ. A ausência de requerimento expresso do Ministério Público nas alegações finais não impede a manutenção da prisão preventiva, desde que subsistem os fundamentos que ensejaram a sua decretação, e contanto que haja referência expressa em tais motivos da decisão de pronúncia, nos termos do artigo 413 do Código Penal, Código de Processo Penal. Agora iremos para a nossa terceira questão. Em relação aos exames periciais, julguem o item a seguir. Os laudos periciais, em que constem a descrição do objeto de exame e as respostas aos quesitos, deverão ser elaborados pelo peritos no prazo máximo de 10 dias, não se admitindo a prorrogação. Aqui é o que torna a nossa alternativa equivocada. Então, gabarito errado. Por quê? É 10 dias, sim, prorrogáveis. A pedido dos peritos. Se o perito pedir, pode se prorrogar, sim. Gabarito errado, os peritos elaborarão o laudo pericial, onde descreverão minuciosamente o que examinarem e responderão aos quesitos formulados. Parágrafo único. O laudo pericial será elaborado no prazo máximo de 10 dias, podendo este prazo ser prorrogado em casos excepcionais, de requerimento dos peritos. Vamos agora iniciar a quarta questão, em relação ainda sobre os exames periciais. Julguem o item a seguir. Na hipótese em que da infração penal, resultado e vestígio, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo a confissão do acusado suprir a falta. Correto. É que é literalidade do artigo. Só que temos que ter um ponto de atenção. Que é o quê? Caso os vestígios desapareçam, a prova testemunhal pode suprimir-lhe a falta. Então, iremos para o comentário da questão. Nós falamos gabarito correto, artigo 158, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo suprimir a confissão do acusado. O ponto de atenção que eu falei, não sendo possível o exame de corpo de delito por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir a falta. Quinta questão, acerca da prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória. Julguem o item seguinte. É vedado ao juiz de ofício a conversão de prisão em flagrante e preventiva sem a provocação do Ministério Público, do querelante ou mediante representação da autoridade policial. Aqui o item está correto. Foi o que nós falamos no nosso breve resumo da prisão preventiva, que o juiz não pode converter a prisão preventiva, não, a prisão em flagrante em preventiva de ofício. Tem que ter o requerimento do Ministério Público e a representação da autoridade policial. Agora vamos para o breve comentário da questão. Como nós falamos, gabarito correto. O juiz não pode decretar, como falamos, gabarito correto, o juiz não decreta preventiva de ofício. Agora, como eu falei, gabarito correto, o juiz não decreta preventiva de ofício. Agora, como eu falei, o juiz sim pode. Ele pode revogar a preventiva de ofício. Ou voltar a decretar se reaparecerem o quê? Os motivos que desejaram. CPP artigo 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, ou do querelante, ou do assistente, ou da representação da autoridade policial. Sexta questão. Acerca da prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória. É incabível a liberdade provisória com ou sem fiança ao preso em flagrante por tráfico ilícito de entorpecentes em razão da vedação prevista na legislação que disciplina a matéria. Essa questão aqui é muito boa. Foi um julgado recentemente do STF, que disse que é cabível sim a liberdade provisória ao preso em flagrante em tráfico de drogas, mas sem fiança. Por quê? Por que sem fiança? Porque não tem os 3T, né? Que são os crimes que não têm fiança, são inafiançáveis, que é o tráfico, a tortura e o terrorismo, né? Vamos para o comentário da questão, então, gabarito nosso é errado. Comentário da questão, gabarito errado, como foi falado. O artigo 44, que versa sobre a lei, que dos crimes previstos do artigo 33, 34
e A37, que são inafiançáveis, insuscetíveis de sucis, graça, indulto, anistia, liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas e irrestrtível de direito. O STF é constitucional. Artigo 44. Na parte em que proíbe a liberdade provisória para os crimes de tráfico, assim é permitida a liberdade provisória para o tráfico, desde que, ausente os requisitos do artigo 312. É incabível a liberdade provisória nesse bizu aqui, ó. Roma. Aí sim, no Roma, é incabível a liberdade provisória. Reincidente, organização criminosa, milícia privada e arma de fogo de uso restrito. Iremos para a próxima questão. Sétima questão, acerca da prisão e das medidas cautelares, ainda sobre o mesmo assunto. Julgamento a seguir. No caso específico de prisão preventiva, o mandado de prisão regularmente decretado pode ser cumprido pela autoridade policial no domicílio do infrator, independentemente do seu consentimento, a qualquer dia e hora, inclusive durante a noite. Aqui torna a nossa questão errada, porque tem que respeitar o horário, que é das 5 horas da manhã e às 21 horas. Comentário da questão, gabarito errado. Artigo 283. A prisão poderá ser efetuada qualquer dia e qualquer hora, respeitadas as restrições relativas à inviabilidade do domicílio. Quais são as hipóteses constitucionais de entrada do domicílio? A qualquer hora, para delito, desastre ou para prestação de socorro, somente durante o dia, por determinação judicial. O mandado judicial pode ser cumprido à noite? Não, como nós tínhamos falado. O mandado judicial só pode ser cumprido durante o dia, salvo o consentimento do morador. Questão 8. Essa questão 8 ela é uma questão de jurisprudência do STJ. Infelizmente, cai em algumas questões de concurso. Aqui é mais para decorar, sabe? Decorar e entender um pouco sobre a jurisprudência, entendeu? Que é fundar suspeita, porque é muito grande. É muito grande o rol de fundar suspeita. E cada um tem seu entendimento. O STJ tem um entendimento, o STF tem um entendimento. E isso é o. Vamos só apenas entender o que eles querem, né? A busca pessoal realizada durante inspeções de segurança em transporte público possui natureza administrativa e prescinde de fundada suspeita. Distinguindo-se da busca para fins penais, pelo aspecto de contratualidade, uma vez que o indivíduo possui faculdade de recusá-la, o que apenas obstará seu acesso ao serviço. B. O oferta do entorpecente exalado por um indivíduo é elemento suficiente para configurar fundada suspeita, legitimando não apenas a busca pessoal, mas também o ingresso sem mandato. Não, aqui, meu Deus do céu, aqui, cara. Ainda aí. B. Equivocado. C. A percepção de intenso nervosismo do suspeito por parte da guarnição somada ao fato de um suspeito possuir antecedentes criminais por tráfico de droga, preenche os requisitos legais de fundar suspeita e atores da busca pessoal, não. Rapaz, é cada coisa, viu, velho? Quer dizer que se eu estiver na guarnição, eu vi uma pessoa extremamente nervosa, chegou para mim. Claro que pode ter várias situações, como um exemplo, o cara não tem habilitação, tem medo e tal, mas o cara, não, vou nem comentar, não, não tá dele. O fato de um indivíduo empreender fuga em via pública, ao avistar uma guarnição, não constitui atitude capaz de gerar suspeita razoável, que autoriza a busca pessoal, devendo diligência ser considerada nula, se não for amparada por outros elementos previstos como uma denúncia anônima. D. Equivocada. Só restou A como gabarito. Gabarito A. STJ. A inspeção de segurança nas bagagens dos passageiros de ônibus em fiscalização de rotina realizada pela Polícia Rodoviária Federal tem natureza administrativa e prescinde de fundada suspeita. Mas é aquele programa, né, que tem, acho que é a Operação Fronteira da PRF, que você vê que eles abordam os ônibus e veem nas bagagens, você tem droga, arma, celulares contrabandeados, essas coisas tudo. E assim vamos para a nossa penúltima questão. Durante o tumulto provocado pelo encerramento de uma CPI na Câmara Municipal de Atinópolis, um cidadão idoso que estava na plateia protestou energicamente contra a decisão dos vereadores. A guarda legislativa, acionada para conter a situação, deu voz de prisão por desacato e imediatamente algemou. O senhor, encaminhado à delegacia, restou comprovado que o idoso não ofereceu resistência, não estava armado e não apresentava qualquer risco de fuga, da sua fragilidade motora. Sobre o uso da algema, considerar as súmulas vinculantes do STF, aqui é o bizu, né? O bizu da PRF. PRF. Por quê? Perigo de fuga, resistência
e perigo na integridade física dele ou de outro. Vamos buscar isso, nossa alternativa, né? É lícito e presumidamente regular, pois cabe exclusivamente à autoridade avaliar a necessidade de contenção em casos de prisão em flagrante, por desacato no interior do parlamento. Errado. B. É vedado de forma absoluta contra idosos e gestantes. Errado. C. É lícito, mas fica condicionado à posterior aprovação por escrito da autoridade judicial no momento da audiência de custódia, sob pena de relaxamento da prisão. Deixa essa daí. D. Vamos ver se nós procuramos uma mais certa. Só é lícito em caso de resistência e ter fundado receio de fuga ou perigo de integridade física próprio ou alheia, devendo a excepcionalidade ser justificada por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade e da nulidade da prisão. Aqui a nossa gabarito é D. Por que a C está errada? É lícito, mas fica condicionada a posterior. Fica condicionada. E falou que é uma obrigatoriedade de justificar. Assim, iremos para o comentário. Gabarito, como eu falei, D. Decisão do STF, súmula 24.1, só é lícito o uso de algema em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física, própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiro, justificada a excepcionalidade por escrito sob pena de responsabilidade disciplinar civil ou penal do agente, ou da autoridade de nulidade da prisão ou do ato processual, a que se refere sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Vamos para a última questão. 10. Analise as assertivas abaixo sobre a disposição da Lei 7.960. Dispõe sobre a prisão temporária. Dá uma aumentada aqui para os senhores verem. Marque V para verdadeiro e falso e F para falso. A prisão temporária será decretada pelo juiz em face da representação da autoridade policial ou do requerimento do Ministério Público, sendo cabível tanto na fase do inquérito quanto no curso da ação penal. Aqui é o que torna a nossa alternativa equivocada. A prisão temporária ela só pode ser decretada durante o inquérito policial, que é a parte investigatória, administrativa, IPM. Ela tem um prazo de 5 mais 5 em crimes comuns e em crimes hediondos de 30 mais 30, sendo de extrema necessidade, quando for extrema necessidade. O rol dele é o quê? O rol dele é o quê? Taxativo. Só cabe em determinados crimes. E assim vamos continuar. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada, certo? Nesse sentido, não se, não se considera fundada qualquer decisão judicial, sendo ela interlocutórias, sentença ou cordão que se limite à indicação, à reprodução ou à parafrase de ato normativo, sem explicar sua relação com caso ou questão dedicada. Correto. Isso aqui está correto, vamos buscar a alternativa, né? B está com C. Terceira alternativa, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Correto? Diferentemente da prisão temporária, a prisão preventiva ela pode ser aplicada tanto na fase investigativa como na ação penal, mas antes do trânsito em julgado. E última, o Plenário Superior do Tribunal Federal, por maioria, conferiu interpretação conforme a Constituição Federal, ao artigo 1º da lei, estabelecendo requisito obrigatório e cumulativo para a decretação da prisão temporária. Segundo a Corte, essa modalidade de prisão somente é admissível quando for imprescindível as investigações de inquérito policial, houver fundadas razões de autoria ou participação do indivíduo,
for justificada em fatos novos ou contemporâneos. Quarto, for adequada à gravidade concreta do crime, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do indiciado. E quinto, revelar ser insuficiente a aplicação de medida cautelar diversa. Aqui está correta. Então, restou nosso gabarito letra A. Somente a primeira está equivocada. Agora, com o comentário da questão, gabarito letra A. Artigo 1. Caberá prisão temporária, quando imprescindível, para investigações, inquérito policial. Apenas cabe no inquérito policial, nunca no processo. Quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários, esclarecimento da sua identidade. Quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, da autoria ou participação do indivíduo nos seguintes crimes, hediondos ou alguns outros. A prisão temporária será decretada pelo juiz em face da representação da autoridade policial ou do requerimento do Ministério Público e terá o prazo de 5 dias, prorrogáveis, por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade, jamais de ofício. O STF, aqui é só um adendo. A prisão temporária somente é cabível quando? STF, aqui é a atenção. Atenção aqui é redobrada aqui. Deixa eu botar aqui um símbolozinho. Atenção. A prisão temporária só é cabível nesses determinados casos que nós já lemos, né? E assim terminamos mais um vídeo. Se gostou até aqui, comente. Se tiver algum erro, algum acrescentado, pode deixar nos comentários que cada dia estamos melhorando. Que é meu primeiro vídeo. E cada dia eu vou melhorando, vou me aperfeiçoando mais, viu? E é assim, deixa o like, comente, curta, compartilhe e vá ao seu objetivo. Vá lá e vença. Estude, não para passar. Estude até passar. Valeu!